Estamos de volta com mais um episódio do podcast Prisma. Hoje eu recebo o decano da Universidade Federal do Acre no campus Floresta, aqui em Cruzeiro do Sul. Ele é professor do CEL, ele já foi coordenador de curso, foi um dos primeiros doutores a termos aqui no nosso curso de Letras Português. Eu estou falando do professor doutor João Carlos de Carvalho, que é uma honra tê-lo aqui, professor. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, né, a todo o público que acompanha aí o seu programa, né, que está se espalhando aí como uma febre, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo assistir, né, porque traz muitas contribuições, né, dentro da nossa academia, né. João, a intenção é essa, de a gente divulgar o que a gente faz aqui no âmbito da academia, né? Tanto nas questões de ensino, pesquisa, extensão, até administração. A gente fica divulgando aqui no canal, os episódios eles ficam armazenados no canal do Céu e Pepel. Esse canal Céu e Pepel, ele tá lá, fica no YouTube. Aí, João, para a gente registrar, e não é, a gente está gravando aqui para postar, e aí a nossa audiência ela acompanha no momento que ela quer assistir, né? Fica lá salvo. Isso fica um arquivo ou para a gente manter na nossa história. Conta para a gente, por falar em história, como é que você vem, para a gente resgatar um pouco aqui, para mostrar para nossa audiência, até esses alunos novos que não conhecem muito bem a trajetória do professor João Carlos Carvalho, como foi a construção da sua carreira acadêmica, até chegar na UFAC, lá no início dos anos 90? Ah, sim. A gente sabe que a UFAC em Cruzeiro do Sul, como curso regular, né, começou em 1989, exatamente com o curso de letras, os dois cursos, né, letras em inglês, letras português. E em 1992 iria formar a primeira turma regular do interior do Acre, e eu tive a oportunidade de ser convidado para ajudar nesse desafio, né? No último ano, 1992, foi quando eu cheguei aqui com mais dois colegas, né? E a gente... Menciona esses dois colegas, porque a gente registra no professor Milton. O professor Milton Chamarelli Filho, que está em Rio Branco, e o professor Aldo Nascimento, que eu perdi contato. Não sei onde é que ele está nesse momento, mas chegamos aqui em 1992 juntos, né? Moramos lá no Projeto Rondon e começamos a trabalhar no Campus Paraná, né? Que é ali em frente à Escola Kubitschek, e ali durou até 2005, né? O campus, quando o campus começou, eram apenas 3 salas, né? Eram 4 salas, uma era a biblioteca, não, 5 salas. Uma biblioteca, uma sala da coordenação e acho que mais 3 salas de aula, né, se não me engano. Depois se construiu um prédio. Mas, enfim, a gente chegou e ajudou a formar essa primeira turma, e já existiam mais 3 turmas funcionando, concomitante a essa, né, que foram se formando a posteriori. E aí começou os vestibulares regularmente, né, cada ano, sempre para português e inglês, né. Em 93 veio o curso de pedagogia, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com a primeira e a segunda turma de pedagogia, pela carência de professores, né? Trabalhei com português fundamental, trabalhei com cultura brasileira. A gente fazia um pouco de tudo naquela época. Eu sou professor ligado aos estudos literários, como você sabe. Mas eu cheguei a dar aula até de análise sintática, né? Que é bom, né? Porque eu recuperei muita coisa que eu fazia no início da minha carreira como professor, né? Minha carreira de magistério lá no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei no ensino, no que hoje chama-se ensino fundamental e ensino médio, né? Então eu trabalhei no Fundamental 2, no que seria o Fundamental 2 e o ensino médio, antes de vir para o Acre. Era o meu sonho quando eu me formei, e já pensando em ingressar na carreira, mirando o ensino universitário, sabe? Isso foi despertado pelos meus mestres. E logo a seguir eu me candidatei a uma vaga de mestrado na UFRJ. Em 89 eu estava aprovado, né? Logo um ano depois de eu ter me graduado, eu já estava no mestrado, numa época assim que era bem disputado mesmo, né? Então você já vem para cá com o mestrado já? Já praticamente, só faltava a defesa. Certo. Aí começa a trabalhar na graduação. Eu lembro que naquela época tinha uma parceria muito forte com o Estado do Acre, que o Estado do Acre cedia professores
para colaborar também com a graduação, não é isso? Sim, era o convênio. Havia um convênio entre o Estado e a universidade, porque era um momento muito difícil para abrir vagas, né? Você deve ter ouvido falar da era Collor, né? O Collor acabou com a abertura de vagas, né? Por conta das universidades, reprimiu bastante a abertura de vagas, porque queria fazer um enxugamento da máquina pública, era uma outra mentalidade. E, enfim, as universidades tiveram muitas dificuldades de contratação, e para funcionar o curso aqui só foi possível com esse convênio com o Estado do Acre, o governo do Estado do Acre, que possibilitou que eu e outros colegas viessem, né? Roberto Dalmolin, a professora Betânia, o professor Mansueto, já falecido, o professor Ribamar, professores que eu perdi contatos, né? O professor Ribamar já era de Rio Branco, né? Era um dos poucos professores que eram do quadro federal. Veio um grupo de Rio Branco, a professora Shirley Trelli. A professora Shirley Trelli ela já era daqui, né? Ela conquistou a vaga aqui. Mas eu e outros colegas esperamos ainda 2 anos, né, para podermos fazer o concurso e sermos efetivados no quadro da Universidade Federal, né? Federal, né? E aí isso aconteceu. Tinham poucos nomes ali, era você, Milton, Ribamar. Aí os que eram do quadro era exatamente a professora Trelha, professora Terezinha Trelha, eu, Ribamar, professor Mansueto, né, Frei Mansueto. Acredito que somente esses, né? João, aí nós vimos o curso se desenvolver, várias turmas sendo formadas, o curso de letras inglês, letras português contribuindo com o desenvolvimento regional, ali levando professores com formação para as escolas. Eu lembro que então o quadro de professores precisava ser qualificado cada vez mais. Você sai para o doutorado e volta. Eu lembro que em 2002, 2001 eu já era aluno da graduação quando você estava voltando. Fala para a gente desse retorno já como doutor formado. Sim, a minha experiência foi assim muito interessante, né, em termos de trajetória acadêmica, porque a universidade me proporcionou isso, né? Não só me permitiu que eu me construísse academicamente, né? E até fizesse uma defesa bem melhor do que eu faria se eu não tivesse vindo para cá, dentro do mestrado, né? Que eu ainda fiquei 1 ano trabalhando aqui antes de fazer a minha defesa de dissertação. E 3 anos depois, em 97, eu defendi em 93, em 97 eu estava fazendo doutorado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, de São José do Rio Preto. E ali foram 4 anos integralmente dedicados à pesquisa, né? E eu me voltei exclusivamente para a questão literária amazônica. Isso por sugestão do meu próprio orientador. Eu queria uma coisa mais expansiva. O seu orientador que era veio professor, aqui, né? Veio aqui, eu conheci aqui, né, a partir de um curso de extensão que ele deu de literatura comparada, o professor Gentil Farias, hoje aposentado. E ele me convenceu que a minha ideia era voltar para o UFRJ, mas aí ele me convenceu a ir para o interior de São Paulo, e foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu era totalmente imerso naquela realidade carioca e tal, e de repente fui lá para o interior de São Paulo, um outro mundo, né? Uma outra concepção acadêmica, científica, né? Gente de todos os lados do Brasil, coisa que eu não tive oportunidade de ter contato na época que eu estudei na FRJ. E isso foi muito importante do Brasil e do mundo, né? Achei assim a experiência na Unesp muito, muito interessante. Então foram 4 anos dedicados à pesquisa, exclusivamente sobre a literatura amazônica, sobre tudo que se escreveu da Amazônia desde a época da primeira navegação até a contemporaneidade, né? Até as produções mais recentes do Márcio Souza. E aí, quando eu retorno para Cruzeiro do Sul, né, eu encontro alguma coisa fraturada, né? Eu acho que você lembra. Tinha um cenário ali prejudicado para o curso de português. Você era nosso aluno, né? Tinha sofrido um baque ali no MEC, né? O curso ia ser... Eu cheguei em um curso que ia ser extinto, né? Ia acabar, né? Por conta das avaliações do ENAD, né? E aí a gente teve que praticamente recomeçar do zero, e isso foi muito bacana, porque uniu
toda a academia, né? Não só os alunos de letras português, letras inglês, a turma, o pessoal da pedagogia, veio o pessoal de Rio Branco nos ajudar. Foi um momento muito importante de retomada, né? Revitalização de do revitalização do curso de curso português. e apontando para frente, né? Alguma coisa ia acontecer. Inclusive, já esse espaço que nós temos aqui já tinha sido adquirido pela universidade, mas faltava aquele impulso financeiro, né? Para que a coisa pudesse desenrolar, o que aconteceu alguns anos depois, né? Já em 2005, 2006, quando retomaram as obras, e aí a universidade começou a se expandir com a vinda de novos cursos, né? Engenharia florestal, a educação indígena, e outro, biologia, bacharelado, biologia, licenciatura. Esses cursos vieram em uma nova turma de professores também com muita garra, ajudaram a erguer e dar essa estrutura que nós temos hoje aí. Mas você falava desse movimento de união, de revitalização do curso de letras português. Eu lembro que você assume a coordenação do curso, segura lá, tipo assim, levantar um ENAD do chão, né? Levantar um conceito C do chão mesmo, porque o negócio estava difícil. E aí houve aquele movimento de envolvimento, e aí o curso é recredenciado, né? Foi uma luta, porque a gente não podia ficar com média baixa, né? A gente não podia ficar com a média... Porque nas outras avaliações, as turmas foram orientadas a não fazerem as provas, né? E quando foram fazer, estavam totalmente despreparados. Então, nós perdemos muito nesse sentido. Então, nós tivemos que conscientizar os alunos da importância de manter o curso de letras, do que queria vir pela frente, e isso foi muito bem assimilado pelos alunos. Nós tínhamos alunos muito engajados nessa, né? Eu me lembro do João Paulo Sampaio, que não sei se você lembra dele. Lembro do João Paulo. Acho que era Sampaio. Sampaio, né? E ele Almeida. Era Almeida. E ele tomou a frente, ele era do centro acadêmico, tomou a frente, e o pessoal se convenceu e conseguimos a nota mínima. Vieram os avaliadores em loco e o curso foi recredenciado, já não sob a minha gestão, mas sob a gestão da professora de Olinda. De Olinda, eu fiquei 2 anos, depois a professora de Olinda assumiu e ela, quando o curso foi recredenciado, já era professora de Olinda. Então, foi uma luta de pelo menos 5 anos. Você é um homem das letras, um viés literário muito forte no seu sangue. Nos seus estudos pós-graduados, você vai fazer a análise, né, de obras de Cavarral a Márcio Souza, é assim que você chama o título da sua tese. Nós tivemos, logo na sequência, aí eu já estava sobre a minha coordenação, naquele momento, né, a alegria de receber o Márcio Souza aqui que você trouxe, né? Fala pra gente daquele momento, aquele momento de você conhecer o cara que você pesquisou. Sim, ali foi importante. Márcio Souza faleceu recentemente, né? E foi o nosso jubileu, né? 25 anos de curso de letras. E é interessante. 2009. Foi 2009. Foi legal porque toda a universidade, né, todo o corpo acadêmico se envolveu, né? Teve gincana, teve muitas festividades, e o Márcio Souza foi a coroação, né? Foi assim um presente para mim, né? Conhecer o meu ídolo, o sujeito que eu estudei, né? Um escritor que eu admirava profundamente, né? Pelo seu engajamento literário, político. Então, foi muito importante. Me lembro, acho que você estava com a gente ali no restaurante lá, antigo Minerva, ou Napolitana, não me lembro qual era o nome do restaurante. A gente passou a madrugada batendo papo ali, né? Foi muito esclarecedor. Foi logo após a palestra dele na escola do Henrique Ruth. Ele foi um sujeito preparadíssimo, né? Em todos os sentidos, o dono de uma verve, de uma capacidade de expressão ímpar, né? Como escritor, como orador, né? E depois, para conversar com um sujeito desse, você tem que se preparar para aprender, né? Porque o sujeito tem muita coisa para te contar. Foi de fato uma experiência gratificante de tê-lo aqui e ver o curso se firmando, né? O curso que estava assim quase extinto quando eu cheguei, e de repente estava ali trazendo um autor de expressão regional e nacional, traduzido no mundo inteiro, né? E hoje a gente tem um mestrado com a perspectiva de trazer doutorado.
e a gente vê os cursos funcionando, as turmas cheias, né? E era Porque disso que eu queria falar, João, assim, porque você atua em dois programas de pós-graduação, né? Mais intensamente aqui no PEPEL, mas começou atuando no programa de pós-graduação em Linguagem e Identidade, em Rio Branco, colaborando lá, desde dos primórdios daquele curso, quando ele foi criado lá em 2008, 2000, que eu não lembro agora, mas por aí você já estava inserido sim, no sim. programa lá. E aí, essa participação lá no programa, depois a gente ajuda a gente a criar um programa de pós-graduação aqui, o mestrado em ensino, né, mostrando esse fortalecimento também devido à qualificação já do grupo de docente que foi ampliando e foi se Sim, sim. qualificando, né, João? Mas conta assim para a gente sabe que para participar de um programa de pós-graduação, a gente precisa ter produção. E para nós, assim, foi difícil, né, compreender essa questão da produção acadêmica. Mas você já vinha se inserindo aí há muito tempo. Mas quando hoje a sociedade lhe conhece mais como João Leitor, né? Leitor que acaba sendo um produtor de texto também. Mas aí explica para a gente, como é que você percebeu assim que queria seguir essa carreira de leitor e escritor? Ah, tá. Mauro, eu me coloco, antes de tudo, como professor e estudioso da literatura. Foi para isso que eu fui preparado, eu me preparei, né, para a minha atividade profissional. A escrita, ela é quase que uma dependência química. Você, você se vê instigado por alguma coisa e aquilo vai te tomando conta através dos anos. Eu digo o seguinte, que é evidente que existem muitos elementos motivadores no caminho de cada um, mas eu acho que o escritor, de fato, ele é um apaixonado pela palavra, né? Você tem questões abstratas que se colocam todos os dias para você e, de repente, você precisa procurar uma resolução, né? Muitas vezes essa resolução é apenas poética, mas é uma resolução, é uma imagem poética. Então, e na verdade a imagem poética, que é o que há de mais sofisticado na linguagem humana, ela é o reflexo dessa busca de uma representação impossível. Tá? Então, nós estamos imersos, nós que lidamos com a letra, nesse desafio de buscar inúmeras formas de representação. Então, eu sou, de fato, um leitor quase compulsivo, gostaria de ter tempo de ler mais. Estou o tempo todo lendo, dentro das horas que me cabem, exatamente porque eu estou sempre procurando alguma forma nova, né? Alguma coisa que me surpreenda. Nada é suficiente, é interessante, né? E isso ajuda a construir o caminho e a te instigar a produzir. Se eu for escrever apenas para repetir uma ideia, isso é o mesmo que pedir para eu me desmotivar, né? Então eu acho que as pessoas, eu acho que falta muito isso dentro da academia. Você acha que é preciso ler mais? É preciso as pessoas se motivarem, buscarem, não só nas leituras, mas buscarem interesses que sejam pessoais mesmo na hora de escrever, de buscar, não fazer a coisa forçada. Eu percebo que muita coisa é produzido assim forçadamente, né, dentro da academia, porque tem que cumprir um prazo, uma pressão. Por demanda, né? Uma pressão do curso e tal. E aí os alunos, né, os pós-graduandos principalmente, vão se desmotivando e escrevendo qualquer coisa. E eu estou tentando assim retomar essa verve, sabe? Tanto na graduação como na pós-graduação, já que a gente se volta para o ensino, de tentar mostrar as melhores condições de produção de um texto. Né? A minha extensão que eu ofereci agora é exatamente esse, né? O texto quase perfeito, quase entre parênteses. Né? Porque eu acho que as pessoas têm que aprender a se centrar na palavra. As pessoas perderam a sua paixão pela palavra e justamente no meio desse bombardeio das redes sociais, as pessoas falam qualquer coisa que apareça na sua cabeça e você vê muito mais ressentimento do que racionalidade, né? E aí a necessidade de agredir o outro por agredir,
porque o sujeito tem um posicionamento político diferente do seu, porque torce para um outro clube de futebol, e você não pode se posicionar contra certos padrões comportamentais. E eu acho que está faltando a paixão pela palavra, né? E aí se escreve qualquer coisa e a gente vê que isso está sendo transferido para a academia, né? Se preocupa-se muito mais em levantar bandeiras, em se mostrar, em mostrar opiniões, do que, de fato, construir um saber científico. Um saber científico que tem que se pautar na construção do texto, né? É importante saber que o cientista ele precisa aprender a escrever, ele precisa construir o seu texto. E, para construir o seu texto, ele precisa ter amor pela palavra. Falta isso, falta incutir esse aspecto. E eu te digo, foi esse amor à palavra, esse desafio de enfrentar as questões inusitadas que a vida nos promove, que me fez chegar até aqui, né? Dentro da minha humilde produção, né? Dentro daquilo que eu fui capaz de fazer, porque todos nós somos limitados por uma série de situações. Né? Você começa com poesia, né? Livro de poesia, Sim, aí vai até chegar a um romance. Você lançou um romance. E aí, claro que sem deixar de mencionar aqui os artigos também, que você vai falar daqui a pouco sobre os artigos. Mas fala também sobre essa trajetória dessa escrita. Como você começa com a poesia, depois vai lançando outros livros. Menciona pra gente. Vou te dizer que eu comecei com história em quadrinhos. Olha, que legal. Eu fui de criança. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, 4 anos, meu sonho era aprender a ler. Eu queria aprender a ler. Achava fascinante alguém abrir um livro, abrir um jornal e ler. Eu queria aprender. Tanto quando eu comecei a aprender a ler, eu já comecei a devorar revistas. E o que tinha a minha mão era uma banca de jornal e eu comprava de tudo, né? Você desenhava também? E aí depois engraçado, e é isso que Ilustrava? me contaminou, exatamente, porque tudo que eu comecei a ter contato eu queria fazer melhor. E aí eu lia tudo né, imagina, tudo que aparecesse, eu lia, eu colecionava todas as revistas em quadrinho, né? Eu me lembro que eu cheguei a ter mais de 5, 6 mil gibis em casa. E aí eu tinha que escrever alguma coisa que pudesse competir, que pudesse emular com aquilo. Isso me contaminou até os 15, 16 anos, eu não me lembro. E aí, de repente, veio a paixão pela poesia. Alguma coisa me levou à poesia. Aí conheci Castro Alves, conheci Cecília, Vinícius, a poesia brasileira. Eu comecei a me apaixonar por esses poetas. E Drummond foi o autor definitivo na minha vida. Carlos Drummond de Andrade. Eu tive a oportunidade de conhecer Carlos Drummond de Andrade pessoalmente, e isso em 1982, quando ele já tinha 80 anos e eu tinha 20 anos. E aquilo para mim foi impactante, né? A escrita dele, a poesia dele. E eu queria ser um Drummond, eu tinha essa ilusão de que eu ia escrever como Drummond. E aquilo me perseguiu, e eu comecei a escrever. E claro, é evidente que eu não ia nunca chegar aos pés de Drummond, mas eu persegui aquela coisa, né, obsessivamente, e isso me norteou dali, né, porque eu achava que eu não ia dar para nada na minha vida. Numa certa altura eu estava em crise, lá com meus 20 e poucos anos, e aí de repente eu falei, eu vou fazer literatura. Eu nem falei fazer letra, vou fazer literatura. E a partir dali aquilo entrou na minha vida e eu nunca mais consegui me destacar. E tudo que eu li eu queria fazer melhor, eu queria fazer igual ou melhor. Né? Se eu lesse um Jorge Amado, se eu lesse qualquer coisa, eu queria escrever do jeito que aquele sujeito escrevia. Essa condição imitativa, isso é percebido desde Aristóteles, é uma condição humana, mais do que em qualquer outra espécie. Nós somos seres imitativos. E nós somos seres miméticos, né? Por excelência, simbólicos, miméticos. Então eu tenho isso dentro de mim como uma coisa, como uma carga em alta voltagem, de querer sempre fazer uma coisa melhor do que aquilo que eu fiz ou do que alguém fez. Daquilo que eu li, que vi. Exatamente. Isso sempre me estimula e me estimula até hoje. Né? Então eu leio leio um livro que às vezes nem me atrai muito, mas alguma coisa que ele escreveu, ou a maneira como ele produziu, aquilo eu posso fazer melhor do que ele fez, eu posso fazer alguma coisa parecida. Aquilo já me desperta a necessidade de ter uma ideia original. Você está entendendo? Então, isso foi me norteando e me tornou
um sujeito polivalente, né? Eu fiz poesia, fiz conto, escrevi um romance, eu cheguei a escrever peças de teatro, entendeu? Escrevi muitos contos, né? E crônicas, e ensaios, e agora artigos, né, científicos, que para mim são meio artigos e são meio ensaios, né? Que a academia não tem um certo receio, né? Mas eu procuro levar muito da minha criação artística para os meus artigos, o que dificulta um pouco a abstração, né, dos leitores. Eu já vi muita gente dizer que tem dificuldades em ler alguns artigos meus, mas eu tenho tentado minimizar isso, né, para exatamente tornar acessível o saber científico. Mas o meu impulso poético de construção e de paixão pela palavra me obriga muitas vezes a um torneio verbal mais barroco, mais enigmático. E eu acho que isso faz parte do caminho da ciência. Então, para mim, tudo está contaminado com a literatura, em tudo que eu toco. Mas o gênero que você sente mais à vontade mesmo, assim, eu já percebi que o gênero acadêmico é mais por um cumprimento mesmo de nós que estamos inserida na pós-graduação. Poderia ser, Mauro. Mas poderia ser, mas não é. Não é, né? Não é, porque se eu não... Até porque você tem feito umas parcerias interessantes para a produção aí, me fala sobre isso. Se eu não tiver uma motivação, eu não, né? Porque um amigo meu, lá de uma outra universidade, vamos escrever um artigo junto, vamos. Ele ligado ao teatro, assim, então vamos falar do Nelson Rodrigues, mas não quero falar de teatro, não, vamos falar do Nelson Rodrigues, memorialista. E na mesma hora ele topou. E aí escrevemos sobre o Nelson Rodrigues, memorialista, que tem pouco. O Nelson Rodrigues, teatrólogo, dramaturgo, todo mundo já falou, né? Mas o memorialista, que são poucos. E aí eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues, principalmente pelo memorialista, pelo cronista. E eu gosto também do teatro dele, mas a parte memorialística dele é apaixonante para mim. E aí vamos falar, e eu falei porque eu escrevi um artigo. E tudo que eu escolho tem a ver com alguma paixão minha, né? Como esse último artigo que eu escrevi, que eu publiquei ano passado, foi o maior artigo que eu escrevi em termos de extensão, né? Deu 46 laudas, né? E no texto publicado, né? no artigo lá diagramado, deu 77 páginas. Esse é o mais recente? É o mais recente. O leitor vai encontrar que temática nesse texto? Ele vai encontrar a temática do duplo. Eu levei um ano pesquisando, né? Porque Você toma como base alguns filmes? O tema é apaixonante para mim, a questão do duplo, né? E tem a ver com essa questão mimética que eu falei para você. E o que eu fiz? Eu peguei 4 textos clássicos e fui ver as adaptações cinematográficas. Tá? Então eu reli os textos, li ou reli aqueles textos e depois assisti de novo as adaptações e produzi um texto que seria uma projeção de um curso, né? De um curso sobre o duplo na literatura, percebido tanto pelo texto escrito como pela obra cinematográfica. E aí é muito interessante, porque você pega o texto escrito, avalia o texto escrito concomitante à obra cinematográfica. Audiovisual. Audiovisual. Então você vai mostrando onde se subtrai e onde se acrescenta, né? E como uma coisa completa a outra. E isso é fascinante em termos de estratégia de ensino, de levar a literatura, de fazer o aluno se remotivar para a leitura, né? Ler um texto que você acabou de assistir um filme é muito mais estimulante. Ou ler um texto que você vai assistir uma adaptação também é muito estimulante. Você está entendendo? Então, para você que está aí acompanhando o nosso podcast, fica de olho nesse artigo lançado recentemente pelo professor Dr. João Carlos de Carvalho e acompanha a escrita e observa só como ele lida com essas duas linguagens. Interessante, é uma boa dica para você. João, para a gente finalizar, esse aqui o tempo passa rápido, né? Passou muito rápido. Sim, fica à vontade. Vamos fazer um jogo aqui de bate e rebate, aqui bem rapidinho. Eu vou dar um nome aqui, você levantar, reflete rapidamente em 30 segundos. Esse programa, quando a gente criou, a gente pensou na memória mesmo. Isso que você traz muitas memórias hoje aqui para a gente manter arquivado.
ser professor, o que é ser um professor titular? Numa palavra, Não, você pode ter 30 segundos para responder. é uma realização acadêmica, né? Uma realização acadêmica. Para mim é isso. É uma etapa que você tem que alcançar dentro de um projeto de vida profissional na universidade, né? O nome para você refletir também em 30 segundos aqui. Alexandrina Félix. A Alexandrina foi uma grande amiga, minha colega, né, da área de literatura. Ela foi minha aluna na graduação, minha aluna na especialização. Era um outro tempo, né? A gente tinha uma paixão literária comum e tudo nos aproximava, né? Foi uma perda lamentável para mim, para nós, né? Para todos nós que convivemos com ela. Uma pessoa muito importante para mim. A UFAC na sua vida. A UFAC representa o meu trampolim para minha academia, para minha profissão acadêmica, né? A minha profissão acadêmica. Sem o FAC eu não teria realizado 1/3 do que eu produzi. Né? Eu não digo só dentro da academia, mas estou falando literariamente. Né? Mas você fala assim, se você me perguntasse quantos livros eu tenho 10, vou para o meu 10º livro esse ano. Né? 11 livros, né? Um eu publiquei em parceria. Mas dos meus 10 livros individuais, apenas 3 são acadêmicos. Já está entendendo? Os outros são todos literários. Eu não teria condições de escrever esses livros literários se não fosse a UFAC. A UFAC me permitiu isso, me deu tempo para ler, me deu tempo para produzir, coisa que fatalmente eu não conseguiria se eu tivesse minha vida muito mais atropelada do que eu tenho hoje. Né? Os pets que você adota. Os pets que eu adoto são a minha alegria, a minha aflição, porque eu tenho que cuidar deles, né? Se eu adotei, eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação de não deixar faltar nada para eles. E eu tenho que fazer por eles o mínimo, né? Para que eles possam passar nessa vida sem maiores problemas. Acho que é mais ou menos por aí que a gente passa quando a gente adota algum E por pet. último, ser torcedor do Botafogo em Cruzeiro do Sul. Você torcedor do Botafogo em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que eu fui, eu sempre fui torcedor do Botafogo. Mas aqui é meio difícil, né? Porque aqui tem uma hegemonia rubro-negra, maléfica. Um pessoal que não perdoa, né? Se você perde, eles vêm para cima. E nós somos minoria, e a gente que é minoria, a gente tem que ter a casca dura, né? Esse é o professor Dr. João Carlos de Carvalho, porque eu tive a honra de ser aluno, agora sou colega e conversei com ele nessa tarde. Hoje, 5 de fevereiro de 2025. E eu sou Mauro Shoa e esse é o Prisma Podcast. Muito obrigado pela sua audiência.